noite. Eu quero ser bem sucinto, bem tranquilo aqui nesta noite, para falar aquilo que Deus colocou no meu coração e nós saímos daqui consciente e ciente do querer e da vontade do Senhor Jesus. Romanos capítulo 1 e do versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos repetir só essa palavra? O justo viverá por fé? 1, 2, 3. O justo viverá por fé. Agora bonito. 1, 2, 3. O justo viverá por fé. Vocês almoçaram hoje? Quem comeu? Hoje quem fez o almoço lá em casa foi a Nathalie, gente. Eu tomei com fome porque ela fez um almoço de gente magra. Mas estava bom o negócio. Mas eu tô com voz. 1, 2, 3, de novo. O justo viverá por fé. É que cada um tem uma tradução aí. Cadê, Nato, no versículo? Ó, vamos ler só essa parte aqui, ó. Essa aqui, essa última. 1, 2, 3. O justo viverá pela fé. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Deus tremendo. Aleluia. Irmãos, eu não vou conseguir repetir tudo que o pastor Sérgio falou em poucas palavras sobre justiça, mas essa palavra justiça sempre esteve linkada com as seguintes perguntas: o que é justiça? Quem é justo? Como ser justificado? E é sobre esse parâmetro aqui que eu quero bater um papo com vocês nesta noite. Por quê? Em alguns casos das nossas vidas, há ausência de resposta dessas perguntas que eu acabei de fazer aqui. 3 perguntas: quem é justo? O que é justiça? Quem é justo? Vou voltar. O que é justiça? Quem é justo? E como pode ser justificado? Algumas pessoas têm dificuldade, não conseguem entender a essência da justiça de Deus, ou o comportamento de quem é justo, ou como alguém cheio de pecado pode ser justificado. Tem muita gente que tem dificuldade de entender, mas a solução para a justiça de Deus diante do pecado humano, a solução da justiça de Deus diante do pecado humano, ela é esclarecida a nós, ela é entendida a nós através da palavra de Deus. Quer entender, quer compreender, quer saber o que é a justiça, quem é justo e como ser justificado, só tem um meio: pela palavra de Deus. Não dá para a gente usar da nossa inteligência humana somente. Sabe aquela inteligência sagaz? Aquela inteligência, quando eu falo sargaz, é aquela inteligência malandra de um bom brasileiro. Não, você não vai conseguir ser justo. Você não vai conseguir ser justo, aleluia, pelos seus 3 jeitos. Você não vai conseguir praticar a justiça, aleluia, pela sua bondade apenas. E você não vai conseguir ser justificado pelos seus próprios meios. O único meio
que a gente consegue resolver essa questão na nossa vida é pela palavra. E a palavra do Senhor Jesus. Fecha essa porta, pode fechar essa porta aí. Tá bom que diminui o som que está vindo lá de fora. E é pelo meio da palavra do Senhor Jesus. Eu tenho uma outra pergunta, que baseado sobre esta palavra que nós acabamos de ler, o justo viverá pela fé. A pergunta que eu faço e você responde para você mesmo: como viver pela fé? Como eu posso ter esse comportamento? Porque, irmãos, você sabe que todas as religiões, elas têm fé naquilo que faz. Todas as religiões têm fé. Todas as religiões, ela acredita em alguma coisa. Mas nós, do cristianismo, podemos aprender sobre o conceito da justiça de Deus dentro deste versículo e passeando sobre o livro de Romanos, coisas maravilhosas, coisas que vai fazer a gente subir o nível de entendimento pela palavra. E falando sobre isso, a gente vai ver grandes personagens da história, homens contemporâneos nossos e homens que estão dentro dos anais da história da Bíblia, que creram e viveram pela fé, foram justificados, foram justos, viveram uma justiça pela palavra. E é possível quando nós entendemos quem somos e o que somos através da palavra de Deus. Eu não gosto de fazer isso não, mas eu vou fazer isso hoje. Olha para o seu irmão aí. Pode olhar, ele é feio ou bonito, mas olha para ele. Você tem que se acostumar com ele. Se você não se acostumar com ele aqui, não precisa abraçar não, é só olhar. Não precisa abraçar não, é só olhar. Eu falo olhar, mas já estou assim, já querendo abraçar. Não abraça, tudo bem que vocês são, né? É só olhar. Olha para ele aí. Tu é feio não, bonito, tu é bonito. Diz assim: como a gente pode viver a fé? Pode falar, gente, precisa. Oxi, nunca vi Baiano ter vergonha? Baiano ter vergonha? Só o Edson. O Edson está arrumado comigo. Coloca ele nos parafusos. Outro dia que nós estávamos na oração na igreja, eu falei: vocês vão ver o Edson pregar ainda. Se vocês aguentar. Tenho vontade de ver a Cláudia pregando, viu, Cláudia? E eu estou orando para isso, viu? De verdade. Há um parênteses aqui rapidinho. Simplesmente pelo um dia que a gente estava aqui e você falou duas palavras, e com muita convicção nas duas palavras que você falou, eu falei: aí tem caldo. Aí se espremer, sai coisa boa. E no tempo certo vai acontecer. Descansa no Senhor. Aplauda o Senhor Jesus pela vez da palavra. Glória a Deus. Nós podemos aprender sobre a justiça e sobre este conceito dentro desses versículos que eu vou recitar aqui alguns. Não vou ler tudo porque é bastante coisa, mas primeira parte, fé para vencer o pecado, nós encontramos em Romanos capítulo 3 e no versículo 19 ao versículo 24. Se você quiser anotar para ler na sua casa, e nós estamos falando aqui na quinta-feira que nós temos que ser que nem os bereanos. Pastor Sérgio falou muito bem aqui no finalzinho da mensagem. Ele trouxe como é que falei agora há pouco? Umas considerações finais dentro do nosso tempo aqui. Ele falou que nós precisamos ser igual aos bereanos. Pastor falou o texto lá, então deixa eu anotar aqui. Quando eu chegar em casa eu vou ler direito, eu vou ver direito isso, para eu não ser enganado. Romanos capítulo 3, no versículo 19 ao versículo 24, vai dizer assim para nós: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz
E os que estão debaixo da lei, diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque a lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Precisamos da fé. E a fé justa, justificada em Cristo Jesus, para vencer o pecado que habita em nós. Deixa eu te dizer uma coisa, olha para cá. Ninguém aqui é santo. Ninguém aqui anda com a auréola na cabeça dizendo eu sou melhor do que fulano. Não. Todos nós temos pecados. E cometemos pecados diariamente. Nossa, pastor, o senhor peca. Pô, meu irmão, anda comigo 24 horas para tu ver. Ainda mais se for dirigindo em São Paulo. Oh, filho de atravessou na frente. Quem é motorista sabe o que eu estou dizendo. A gente não fala palavrão, a gente fala quase mistério. Ou a mãe que quando olhar para a cara da Regiane, quando o filho fala a Isa é feia, a Regiane feia é tu, rapaz. Porque ô mãe para puxar o saco das crianças é a Regiane. Mexe com todo mundo, mexe com o marido dela, pode bater no marido dela, mas bate na Isa e na Lolô não. Que a negona vira brava, vira uma negona de 3x4 assim. Mas por que isso acontece? Porque nós somos seres carnais. Nós precisamos de Cristo para ter uma vida mudada. Precisamos de Jesus, irmãos. Não tem como você mudar de vida se não for com Jesus. Não tem como. O pecado só sai de nós quando damos legalidade a Jesus Cristo. E pecado tem várias coisas, várias situações que pode ser pecado na nossa vida, viu? A fé nos capacita a vencer o pecado, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, que está escrito no versículo 23. Mas através da fé somos perdoados pelo Senhor. Quando nós confessamos, aleluia, como pecadores e cremos no perdão de Deus, somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Quer anotar esse versículo aí? Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7 ao 9. Anota e leva para sua casa. Somos, aleluia, justificados pela fé em Cristo Jesus. Estávamos no bate-papo ontem, quase 3 horas da manhã, na casa da minha mãe. Eu, a Marivânia, o pastor Denis, a Rosa. E rolou um assunto. Eu não lembro agora como foi exatamente, mas eu lembro um pedacinho que a pastora falou assim: às vezes nós ficamos chateados com A e com B, com Cicrano e com Bertrano, e acha que o problema é conosco. Não, o problema não é conosco. O problema é com a pessoa que não entendeu quem é Jesus na vida ainda. Porque se ela entende quem é Jesus e faz por amor a Jesus, o pastor Sérgio, o fardo fica mais leve no convívio.
O relacionamento de amizade fica mais leve, porque você olha para o fulano, ele é pecador, mas eu também sou, e se ele tem o direito do perdão, eu também tenho, se eu tenho, ele também tem, e nós dois juntos vivemos buscando em Cristo o melhor para uma vida em comunhão. Aleluia. Existe um homem chamado por Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho. Ele fala algumas coisas interessantes. Ele reconhece que vivia em pecado e buscava uma forma de vencer o pecado, e entendeu que isto era possível através da fé. Ele chega a escrever em suas confissões, reconhecendo que os seus pecados de prostituição e tantos outros, quando pensava na justiça de Deus e dos seus pecados, se via culpado, destinado à condenação. Sabe aquele negócio que eu sempre digo aqui na igreja? Quando nós olhamos para o espelho, em vez de olharmos a graça de Deus sobre nós, em vez de olhar o favor imerecido de Deus sobre nós, o que se destaca logo é os nossos pecados. Porque Satanás, ele tem um serviço muito excelente de nos acusar daquilo que Cristo já perdoou. Satanás, o nosso inimigo, ele tem uma habilidade ferrenha de nos acusar daquilo que Cristo já nos perdoou. Mas esse Agostinho, quando ele se via culpado e destinado à condenação, ele procurou um meio de conhecer e entender como ele poderia se escapar da condenação. Pastor Sérgio. E o único meio que ele viu, eu preciso desse livro. E o livro é as Sagradas Escrituras. E ele começa a mergulhar no livro de Romanos. Ele começa a mergulhar na palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele começa a estudar a Bíblia. Ele descobriu que poderia, através da fé, ser perdoado e justificado por Deus gratuitamente. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes nós somos levados, pastor Sérgio. Eu falei aqui que ninguém é santo aqui, sim ou não? Quem é santo tem que estar lá no céu já. Tem como a gente estar aqui, mas tem que ter um detalhe, tá? Ninguém é santo, mas nós temos ter vontade e prazer de procurar viver uma vida santa e justa diante de Deus. Esse homem encontrou na palavra a oportunidade de ser justificado por Deus gratuitamente. Através da palavra, ele conseguiu se libertar dos pecados e da culpa que o atormentava. Quantos de nós? Eu falo que quantos de nós porque não sou diferente de vocês. Quando eu voltei para o Evangelho, pastor Sérgio, um pouquinho do testemunho, eu dobrava os joelhos para orar. O diabo ficava falando: não adianta você dobrar os joelhos agora para orar. Você viu o que você fez ontem? Quem nunca passou por isso aqui? Não adianta você agora dizer que é crente. Você viu o que você fez lá atrás? Mas bastou eu focar em Cristo Jesus, a minha vida, e o próprio Espírito Santo dizer: agora você é templo do Espírito Santo, agora o Espírito Santo te auxilia, agora o Espírito Santo te molda,
pecado, o próprio Jesus Cristo já não se lembra mais. Precisamos ter essa consciência para abandonar a vida de pecado e começar a viver uma vida em Cristo Jesus. E assim começa a maturidade cristã. A gente deixa de ser crentes, meninos, e começamos a viver pela fé em Cristo Jesus, vivendo um dia novo a cada dia, uma oportunidade nova a cada dia. Porque, irmãos, tem muitos de nós que vivemos assim: eu não consigo, eu não posso. Porque quando você está falando eu não consigo, quando você está falando eu não posso, você está dando legalidade o quê? A sua natureza carnal. E quem domina a nossa natureza carnal não é o Espírito Santo. Porque se é o Espírito Santo que domina a nossa natureza carnal, nós começamos a fazer o que glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós começamos a mortificar a nossa carne. Eu vou porque a hora já está indo. Através da fé, a culpa dos pecados recebe o perdão de Deus. E isso eu falo com muita certeza. Onde está a sua fé? Como está a sua fé? Aonde você tem descansado a sua fé? Ou a gente só tem fé em Deus quando está tudo bem, quando está tudo mil maravilhas, quando está tudo está tudo pasto verdejante, aí a nossa fé está flutuando. Deixa eu te dizer uma coisa: o nosso Deus é o Deus dos montes e é o Deus dos vales. O nosso Deus, Ele está em todos os lugares. O que precisa ser feito então é o meu posicionamento, seja lá ou seja cá, seja onde for, ser verdadeiro diante dEle. Através da fé, a nossa culpa do pecado recebe o perdão de Deus. Segundo ponto, precisamos da fé para viver a palavra de Deus. Precisamos da fé para viver a palavra de Deus. Romanos 10, versículo 8 ao 17, eu vou ler. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber que com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque as Escrituras diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre o judeu e o grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão se não tem quem ouvirem? Como ouvirão se não há quem preguem? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formoso os pés dos que anunciam o evangelho da paz, do que trazem alegres novas boas coisas. Nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: quem creu na nossa pregação, como a pergunta ele fala, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de quem? E o ouvir a palavra de quem? Vocês estão com medo de ouvir a palavra de quem? Se tem uma coisa que a gente não pode ter medo, é de falar o nome de Deus. E quando a gente falar o nome de Deus, tem que encher o pulmão: Deus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas.
A fé nos ensina a viver conforme a vontade de Deus revelada nas Escrituras. A palavra de Deus é a nossa fonte de fé, pois a fé vem pelo A fé vem pelo Romanos 10:17. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, somos fortalecidos espiritualmente. Mateus 4, versículo 4. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, somos fortalecidos espiritualmente. Deixa eu te dizer uma coisa. Pela palavra, nós conhecemos e aprendemos que Deus não faz distinção de pessoas. Pela palavra, nós sabemos que Deus é Deus do rico e Deus do pobre. Pela palavra, nós conhecemos que Ele é Senhor de tudo e de todos. Então nós estamos no bojo. Aleluia. Através dos mandamentos da lei, ninguém conseguiu ser justificados, mas pela fé somos salvos. Através dos mandamentos ninguém conseguiu ser justificados. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Mas pela fé somos salvos. Efésios 2, versículo 8. Existe um homem, e este homem está nos anais da história da igreja. Quem nunca ouviu falar de Martinho Lutero? Martinho Lutero foi usado por Deus para proclamar a reforma protestante, mas não passaria de um revolucionário qualquer se o seu movimento não tivesse uma base sólida nas Escrituras. Para ele estar nos anais da história, fazendo o que precisava ser feito, pregando a palavra de Deus, desconstruindo muita coisa, ele teve que procurar fundamentos na palavra de Deus. A força do protestantismo foi o conhecimento bíblico. Lutero percebeu que as pessoas erravam porque estavam na ignorância e não conheciam a verdade. Deixa eu te dizer uma coisa. Quantos de nós vem para a igreja, senta no banquinho, ouve hino, até memoriza a letra do hino, até memoriza alguns versículos bíblicos, até tem algum, se falar aqui o que diz em João 3,16, a igreja inteira sabe, porque é um versículo fácil, pequeno, porque Deus amou o mundo de tal maneira, poxa, só duas pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira, então todo mundo sabe. Mas uma coisa é certa, a gente começa a ter um comportamento diferenciado e mudado quando vivemos na prática aquilo que absorvemos. Eu gosto demais, está aqui na minha frente, eu falo para ele sempre, gosto demais de ouvir o pastor Sérgio pregando, mas só faz sentido na vida dele porque ele procura viver na prática aquilo que ele prega. Sim ou não, pastor Sérgio? Só faz sentido o que eu estou pregando aqui, o que nós estamos exercitando aqui, se nós nos esforçarmos a viver na prática aquilo que ouvimos. E viver na prática aquilo que ouvimos, nós podemos pregar até com o nosso próprio testemunho. Como assim com o nosso próprio testemunho, Luiz? Você está lá cuidando, como é que é o nome do homem? Está lá cuidando do seu Sérgio, e com toda delicadeza, com toda gentileza, com toda presteza, porque você vai fazer glorificando ao Senhor Jesus. E ele vai falar, por que esse cuidado? É porque eu entendi, porque eu sou nova criatura, e sendo nova criatura eu faço para louvor do nome dele, fazendo para louvor do nome dele, eu consigo te alegrar. Ele falou, e ele pode, quando percebe tudo isso através dos nossos comportamentos, você não precisa pregar a Bíblia para ele, você não precisa falar versículo para ele, o seu comportamento como um filho de Deus que obedeceu a palavra e está lutando para viver na prática dessa verdade, você começa a pregar com o seu testemunho.
Quantos de nós conhecemos, lemos, estudamos, mas as nossas práticas é pecaminosa, pastor Sérgio? Não tem verdade no nosso comportamento. Eu falei agora há pouco aqui, tamo junto, não falei? E aí quando a gente vai procurar, tô sozinho, era um fantasminha, camarada. Quantos de nós dizemos, tamo junto, pastor? Conta comigo, pastor. Tamo junto, pastor, vambora, pastor. Só que na hora do vamos ver, meu irmão, a palavra do homem tem que ser sensível ou não, porque o que passar disso é procedência do maligno. Seja o seu comportamento, seja o meu comportamento, seja o nosso comportamento sincero no Senhor, porque senão nós estamos passando o tempo dentro de um ambiente chamado igreja. Lutero, ele percebeu que o que faltava no conhecimento das pessoas, ele o entendeu como ignorância, e ele começou a usar do ensino bíblico, falar da palavra, instruir a palavra. João 8:32 vai dizer, quem sabe de cor aí? João 8:32. Ninguém? Hã? Coloca aí João 8:32. Hã? João 8:32 não sabe? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Não tem como. Tire não, moleque, tire não. Não tem como conhecer a verdade da palavra de Jesus Cristo e viver na prática do erro, pastor Sérgio. Não tem. E eu amo essa palavra, sabe por que eu amo essa palavra? Porque todo dia eu sou moldado. Nós estamos fazendo, alguns homens daqui da igreja estão fazendo a leitura, e eu estou amando um cabra aqui, rapaz. Maravilhado, de verdade, eu não falo o nome dele, porque vai ficar com vergonha. Ele é um branco desse tamanhozão assim, ó. Não fala o nome dele não. A gente está lendo. Deixa eu contar um segredo aqui que nem ela sabe. Nem ela sabe. Vou contar um segredo aqui agora. Estava deitado outro dia, de manhã. Eu falei, vou arrumar uma briga para me levantar e fazer um café para mim. Só que antes de eu levantar, pastor Sérgio, já catei meu celular, já fui fazer a minha leitura. E o texto está, ame a sua esposa e valorize ela. Eu falei, eu topo no pé das orelhas. Eu falei, continua dormindo, amor. Nem me viu sair para trabalhar. Aplauda o Senhor Jesus. Porque a palavra ela nos molda, a palavra ela nos transforma, a palavra nos lapida, a palavra faz a gente ser um novo homem ou uma nova mulher. Aleluia. Mas é preciso eu me relacionar com ela. Eu coloquei mais 2 amigos no projeto de Provérbios. Todo dia ele me manda uma mensagem: rapaz, esse texto de hoje falou demais comigo. Esse texto de hoje falou demais comigo. Esse texto de hoje falou demais comigo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é cirúrgica, tá? Ela vai na onde você precisa ser tratado, e ela vai aonde eu não consigo ir. Ela fala onde eu não consigo ver. Ela transforma aquilo que eu não consigo fazer. Pastor Sérgio, é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra de Deus. Aleluia. Através da fé, a ignorância é vencida com o conhecimento da palavra. Vou ler de novo. Através da fé, a ignorância é vencida com o conhecimento da palavra. Terceiro ponto para a gente encerrar. 3 pontos lá em cima que diz:
que é a justiça? Quem é justo? Como ser justificado? E o último ponto, eu quero tratar aqui nesta noite. Através da fé, nós também podemos buscar a santificação das nossas vidas. Eu não vou ler porque tem muito texto. Não, mas dá para ler até. Não vou ler, ok? Romanos capítulo 6. E do versículo 11 ao 23. É quase o capítulo inteiro. Quase o capítulo inteiro. Então eu vou tomar bastante tempo nessa leitura. Mas anota esses versículos. Eu vou colocar lá no grupo da igreja esses textos para você ler na sua casa. Fé para buscar a santificação. Ninguém pode dizer que não tem pecado. Ninguém pode dizer que não tem pecado. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 10. Mas ao arrepender-se e confessar-se, o pecador torna-se alvo do perdão divino. Voltar de novo. Mas quando nós nos arrependemos e confessamos o nosso pecado diante de Deus, nós somos alvo do perdão de Deus. Quantas pessoas não querem reconhecer o perdão de Deus e continuam na vida de pecado? E continuam na vida de pecado. Quando somos perdoados, Deus nos capacita a vencer o pecado e não voltar mais à vida do erro. Deixa eu te dizer uma coisa. O que Jesus falou para a mulher pega no ato de adultério? Vai e não? Vai e não? Porque ela estava sendo perto. A gente tem lição todos os dias. O Senhor está nos dando a oportunidade de viver uma vida nova todos os dias e dizendo para nós: vá, meu filho, não peque mais. Vá, meu filho, e viva a vida nova em Cristo. Eu te perdoo. Eu já passei tudo lá na cruz do Calvário para você ter vida nova. E a gente volta lá, no mesmo erro, no mesmo pecado, na mesma falha. Não, irmão, vamos uma vida nova em Cristo Jesus, por favor. Quem já ouviu falar de João Wesley? João Wesley foi influenciado pelo pensamento de Lutero e principalmente pelo seu entendimento do texto: o justo viverá pela fé, que é o que nós estamos trabalhando aqui nesta noite. Quando João Wesley viu o que Lutero falou sobre isso, a sua mente abriu para saber que poderia ser, por saber que poderia ser salvo, e logo o seu coração se aqueceu, apaixonando-se pela verdade. Sabe por que em muitos casos a nossa vida não muda? Primeiro, a gente não procura ter uma vida de oração. A gente não procura ter uma vida relacionada à palavra. A gente não procura ter uma vida buscada no Senhor, mortificando a nossa carne todos os dias. Aí a nossa vida não muda. Porque quem domina sobre nós é a nossa natureza carnal. Mas João Wesley, ele viu a sua vida transformada através desta mensagem e levou esta mensagem a milhares de vidas. Quando você tem prazer no Evangelho de Jesus, quando você tem prazer e alegria no Senhor, o que o Senhor tem feito por você, o que o Senhor tem feito na sua vida, o que o Senhor faz na sua vida, não tem como a gente se calar diante da oportunidade de falar para o outro o que Ele está fazendo na nossa.
Quando eu falo isso, Luiz, eu lembro muito bem quando eu voltei para o Evangelho. Quando eu voltei para o Evangelho, eu tinha vergonha de andar com a Bíblia. Eu era igual os crentes 007. Quem já assistiu esse filme 007? 007 é um agente disfarçado, ninguém conhece ele, né? Só que quando ele conhece, ele está resolvendo o BO. Eu andava com uma pasta e a Bíblia dentro. E eu saía no meio da favela, pastor Sérgio, arrumadinho para ir trabalhar, com a Bíblia dentro da bolsa. Eu entrava dentro do ônibus e eu morava em Itapecerica, era muito longe para ir até o meu serviço, eu gastava 1h30 ou 2 quase. Eu ia lendo a Bíblia, lendo Bíblia. Mas eu passava com vergonha, Edson, no meio dos meus colegas, porque eu achava que eles iam rir da minha cara. Eu achava que eles iam tirar barato de mim. Mal ele sabia o que Deus estava fazendo, irmão. Eu sabia o que Deus queria fazer sobre a minha vida. Mas uma coisa eu falava para eles falavam assim, eu lembro ainda como hoje. Eu falei, legal, tá indo para onde? Deve ter um monte de arma aí dentro dessa mochila, né? Eu falei, tem uma arma poderosa aqui dentro. Se você soubesse aonde eu vou e o que eu vou fazer com essa arma, você iria juntinho comigo. Porque eu comecei a ter prazer, pastor Sérgio, do que a palavra estava fazendo na minha vida. A palavra estava me mudando, a palavra estava me moldando, ela estava me transformando em um novo homem, fazendo-me andar de cabeça erguida, fazendo-me entender que as pessoas podiam olhar para mim e me ver como alguém, para poder orar por elas, para poder falar do amor de Jesus para elas, para poder falar de tudo aquilo que Ele está fazendo na minha vida. Esse prazer que John Wesley teve quando ouviu Lutero falar de Romanos 1,17. Qual é o prazer que tem tido na palavra na sua vida? Qual é o efeito da palavra de Deus na sua vida? É a pergunta para nós nesta noite. O que a palavra de Deus tem feito em você? O que a palavra de Deus tem feito na sua vida? Porque se entendemos que através da fé a religiosidade é transformada em uma vida de santidade, nós precisamos viver pela fé. Porque eu vou concluir isso dizendo em Romanos 5, capítulo 1: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Como está a sua fé? Aonde está a sua fé? E o que a palavra tem feito sobre a sua vida? Através da fé é possível vencer o pecado, aprender a viver a palavra de Deus e buscar a santidade. Por isso devemos viver pela fé. A fé em Cristo Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Eu vou pedir para você curvar a sua cabeça agora. E eu vou fazer um minuto de oração. E essa oração é para que o amor do Senhor Jesus seja tão pleno na sua vida, tão pleno na sua vida, que você tenha prazer de ser cristão, que você tenha prazer de viver o Evangelho. Pai, estamos aqui nesta noite, e o Senhor não fala com paredes, o Senhor não fala, Pai querido, com, Senhor Jesus, pessoas ausentes. O Senhor fala com pessoas presentes. Eu sei que esta mensagem ainda vai para o YouTube, o Senhor vai falar com pessoas lá também. Mas nesta noite, Pai querido, essa palavra ardeu demais no meu coração. Nós somos justificados somente em Ti. E que nesta noite o coração da Tua igreja possa arder, Pai querido, pelo prazer do Evangelho, pelo prazer da pregação da Sua palavra. Pai, perdoa os pecados de cada um deles e traz a vida deles, Pai, a consciência do Seu perdão, para que eles possam viver o Teu amor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, louvar a Deus por tudo que Ele tem feito e continuar